Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia e já desejando a você muita paz. Aquela paz que vem direto de Deus. Certa ocasião, Jesus falou e está registrado nas Escrituras. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Que essa paz verdadeira de Cristo esteja no seu coração. Acalme-se, Deus está no controle de todas as coisas. Eu sou o pastor Edson Nogueira e, é claro, de segunda a sexta-feira, para você que me ouve pelo rádio pela manhã, estamos juntos nesta jornada da fé e desejando a todos um dia de excelência e que tenhamos uma semana promissora. Aconteça o que aconteça, a nossa fé está em Deus, o Criador do universo, aquele que disse: haja luz e houve luz. Então fique firme. No final da reflexão, eu tenho um convite para fazer para você e também uma oração especial, tá certo? E você pode nos acompanhar nas redes sociais. A que eu tenho indicado aqui é o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Seguindo no Instagram, você acompanha ali na bio, na descrição, os nossos endereços da nossa central do Agir de Deus, né? Nossos locais em que temos trazido ali uma palavra de fé para aqueles que podem estar conosco em um culto presencial, tá certo? Aquele abraço a todos vocês da Grande Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná e, é claro, para todo o Brasil, quem está ligadinho com a gente, o nosso abraço pelo rádio. Também muita gente nos ouvindo. Aliás, quero registrar aqui o nosso agradecimento a você que nos ouve pelo nosso canal no YouTube e também muita gente pelas plataformas digitais, uma delas o Spotify. Semana passada recebi um testemunho sensacional de um casal aqui do Brasil que nos ouviu e tem ouvido a gente pelo Spotify. Então, meu amado, no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá, lá tem esse depoimento que ela escreveu no nosso Instagram ali, um depoimento muito lindo, vale a pena você ler para edificar a sua fé também, tá certo? Muito bem, gente, a semana passada eu iniciei uma série de mensagens baseada na vida do apóstolo Paulo, que dá-se muitos ensinamentos para uma vida frutífera, para uma vida abençoada, para uma vida de fé e de superação. E eu vou dar continuidade durante toda essa semana e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé. E eu comecei a falar semana passada que Paulo registra justamente alguma coisa assim, tipo, que ele diz: eu posso, né? Você já ouviu aquela frase? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? E você sabia, meu amado e minha amada ouvinte, que pela fé, ou pela nossa fé, nós podemos fazer morrer os desejos de nossa natureza carnal? É isso mesmo. Tem muitos desejos que nós temos que não são bons, mas através da nossa fé em Jesus, nós podemos vencer esses desejos maus e ter bons desejos, tá certo? Filipenses capítulo 3, o verso 13 e 14 diz: "Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." É muito interessante, gente, porque nós podemos, ou eu posso, você pode, prosseguir na direção dos seus objetivos. Eu posso, por exemplo, quando eu falo eu, se coloque você também com essa visão, eu posso continuar na minha caminhada em busca do cumprimento de meus objetivos. Seja objetivos espirituais, seja objetivo material, seja objetivos na área emocional, ou seja, todos os esforços de Paulo concentravam-se em uma única coisa. Preste atenção nisso aqui, em uma única coisa: conquistar seu objetivo. O que ele fazia por meio da absoluta dedicação pessoal à sua corrida.
Ele tinha uma corrida. Aqui eu uso geralmente a nossa jornada da fé, não é? Estamos numa jornada, numa corrida da fé. Então, Paulo, ele se desvencilhava-se, né, de todas as cargas. E ele estava pronto, né, para saltar por cima de qualquer obstáculo. Então, existe obstáculo? Claro que existe. Todos nós enfrentamos na vida vários obstáculos. Mas Paulo, ele focava sua mente, ele focava exclusivamente na sua tarefa. Ele tinha foco, ele tinha meta. Então você precisa aprender isso. Todos nós estamos aprendendo. Às vezes, você quer fazer muita coisa e acaba você se distrai com tantas coisas e no fim parece que você perde o foco da coisa principal. Então Paulo, o apóstolo Paulo, não olhava para trás, porque o que diz a Bíblia? Ele não olhava para trás. Olha o que está escrito aqui, ó. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Avanço, crescimento, evolução, prosseguir. Entende isso? Isso é muito importante. Talvez alguma coisa na tua vida está bloqueado porque você fica vivendo de glória do passado. O passado foi bom, mas Deus quer te dar a bênção de hoje, do presente. Por isso que chama presente, agora, hoje. Entendeu? Interessante. Conta-se uma história de um homem que ele vivia em um país frio do hemisfério norte. No período de inverno, ao chegar à beira de um rio congelado, o homem não tinha como saber qual a espessura do gelo e temia que, se começasse a andar por sobre ele, este se partiria e o homem seria engolido pelas águas geladas do rio. Assim, para distribuir melhor o seu peso, deitou-se de bruços sobre o gelo e foi arrastando-se lentamente em direção à outra margem. De repente, por detrás, ele ouviu um barulho terrível e, levantando os olhos, viu um homem idoso com uma parelha de cavalos que puxava uma pesada carroça carregada de mercadorias e que estava chegando à beira do rio. Lá se foi o homem por sobre o rio gelado, com os cavalos e a carroça sobrecarregada, sem a menor hesitação. Ao ver isso, lentamente ressabiado, o homem que se arrastava levantou-se e, com passadas firmes, atravessou por sobre o gelo o que restava para chegar ao outro lado. O apóstolo Paulo se assemelhava ao homem que chegou à beira do rio com os cavalos e a carroça carregada e que começou a cruzar o rio gelado sem a menor hesitação, deixando-nos assim o exemplo. Ele mostrou-nos total dedicação e não uma atitude medrosa e instável, encorajando-nos com o seu exemplo a fazer o mesmo. Portanto, meu amado e minha amada ouvinte, devemos manter, assim como Paulo, os olhos fixos em nossos propósitos. Vou repetir para você, devemos olhar com os nossos olhos fixos em nossos propósitos, sem olhar para trás, sem desanimar ou esmorecer. E eu digo mais, e com Cristo, nada, nem ninguém poderá impedir essa nossa trajetória. Então nós podemos vencer. Em Jesus Cristo, nós somos mais, muito mais do que vencedores. E justamente estamos nesse período, nos nossos 40 dias com propósitos. Estamos em oração, estamos convocando você que nos ouve pelo rádio, pela internet, ou seja, se a nossa mensagem tem chegado até você, você faz parte desse grande exército de homens e mulheres que estão se posicionando, que estão se levantando na força do Pai, na força do Filho, na força do Espírito Santo, para não se entregar, mas se engajar nos projetos de Deus, com oração, com trabalho, com dedicação, com foco. Você vai chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. É isso, não podemos esmorecer, não podemos ficar instável,
mas temos que ser corajosos e buscar encorajar outras pessoas a caminhar na fé. Então, meu amado e minha amada ouvinte, nós podemos muito mais que isso. Você já viu aquela frase? Eu posso ser mais do que vencedor? É isso mesmo. Está escrito em Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então podemos sim, podemos ser mais do que vencedores, porque não somente derrotamos os poderes malignos, mas também porque podemos receber bênçãos da própria adversidade. Embora essa seja a maneira mais difícil de sermos abençoados. Mas tem muito mais. Podemos ser mais do que vencedores porque tais sofrimentos ou lutas não nos sobrevêm sem causa suficiente e sem estarem sujeitos ao controle divino, os quais podem até redundar em nosso bem. Você já ouviu aquela frase? Deus está no controle? Pois é, Deus está no controle. Descansa no Senhor. Não perca a visão, não perca o foco, não perca o alvo da sua vitória. E a conclusão para nós orarmos: mais do que vencedores, é uma expressão que encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, mas não na sociedade. A pessoa que não acredita na palavra de Deus não tem esse entendimento. Mas se você me ouve é porque você tem, e se não tem você vai passar a ter, porque é uma questão de fé. Agora, qual a diferença entre vencedor e mais do que vencedor? Sendo que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, através de Cristo. Então, o vencedor conquista prêmios transitórios. O mais do que vencedor conquista prêmios eternos para a vida eterna. O vencedor só alcança o prêmio quando ganha. O mais do que vencedor alcança o prêmio, mesmo perdendo e sofrendo. O vencedor recebe medalhas, o mais do que vencedor recebe a coroa de glória. O vencedor ganha bens materiais, o mais do que vencedor ganha a vida eterna. O vencedor conquista a linha de chegada, o mais do que vencedor conquista os céus. O vencedor é reconhecido pelos homens, o mais do que vencedor é reconhecido por Deus. Meus amados, minhas amadas, ovelhas de Jesus de Nazaré, você que nos acompanha e tem sido edificado com essas palavras de fé, vamos concluir dizendo o seguinte: por isso eu posso ser mais do que vencedor. Diga isso, profetiza isso, por isso eu posso ser mais do que vencedor. Ou seja, a fé de Paulo o levava à dimensão que não encontramos aqui neste mundo. Então diga: eu posso, em Jesus, eu sou mais, muito mais do que vencedor. Que Deus te abençoe. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã especial, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, por esta palavra de fé que vai nos dar um dia de vitória e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Querido Deus, abençoa a vida do ouvinte, abençoa de onde ele está me ouvindo agora, libera uma unção de restauração, de avivamento, de fortalecimento espiritual para o nosso amado e amado ouvinte. Abençoa a família deles, abençoa a cidade onde ele mora, abençoa o nosso querido Brasil, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre a nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso ministério, plantado a sua semente de fé. Abençoa, prospera e multiplica, e tenham todos um dia de excelência, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente querida, no nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, tem o nosso endereço ali na bio, na descrição, das nossas reuniões presenciais. E no próximo domingo, no próximo final de semana, vamos estar em 2 lugares, às 3 da tarde em Campo Largo e às 18h30 em São José dos Pinhais, em locais especiais, aguardando a sua família, se você pode estar conosco, tá bom? Mais informações no nosso Instagram e amanhã eu dou detalhes do nosso endereço. Um grande abraço, vitória para todos nós, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.